Ora, boa tarde e muito bem-vindos a todos os assistentes à apresentação do Trical Candaimes, apresentação programada e apresentada em parceria pela Artec e pela Metalusa, onde vamos estar a demonstrar e a apresentar aquilo que nós consideramos ser a única e a melhor solução para modelação, orçamentação e projetos estruturais de andaimes. O Trical Candaimes é uma solução que é constituída por duas configurações integradas, distintas entre si, cada uma vocacionada para uma área específica das empresas de projeto e montagem de andaimes. Trical Andaimes tem uma componente vocacionada para a parte comercial dessas empresas, onde se encontra a possibilidade de, através de um simples assistente possível de operar por qualquer comercial, gerar-se um modelo tridimensional detalhado do andaime que se pretende executar e obter quantidades e orçamento para esse mesmo andaime. Uma segunda componente que faz parte dessa mesma solução da Artec, solução Trical Andaimes, é a solução técnica, a solução para a área técnica. E, portanto, essa área tem a possibilidade de, num único passo, converter o modelo que foi gerado pela componente comercial, pela área comercial, transformá-lo num modelo tridimensional da estrutura e, através da aplicação automática de ações de plataformas, vento, realizar a comprovação dos perfis, realizar a comprovação dos nós, das ligações dos nós e preparar todas as folhas de projeto e memória justificativa. Temos assim uma solução bastante abrangente que é composta por um módulo que se incorpora no programa Trical para a área técnica e por um programa independente que pode ser disponibilizado a qualquer comercial na sua área comercial. De referir que na área técnica o Tricalc recupera com bastante pormenor e de forma extremamente simples e produtiva os andaimes que foram preparados na parte comercial. Poupa-se assim bastante trabalho e tem-se um aumento significativo de produtividade a nível interno das empresas que têm área comercial e área técnica. Também quem trabalha só na área técnica pode pedir o fecheiro à parte comercial e recebê-lo, importando-o assim para dentro do programa Trical. A solução técnica desenvolvida pela Artec realiza a comprovação de acordo com a legislação presente atualmente a nível europeu, nomeadamente os Eurocódigos de andaimes. Transpondo para aquilo que é a comercialização do software Trical Andaimes, da solução Trical Andaimes, podemos identificar na área comercial o Trical Andaimes como um programa independente, nomeadamente através do seu módulo 20, e na área técnica uma solução constituída pelo módulo de cálculo, motor de cálculo do programa Trical, pela comprovação dos perfis metálicos, da comprovação de perfis de alumínio, o módulo 20 de modelação e pormenorização de andaimes e o T-Connect 5 para verificação das ligações nos andaimes. Temos assim aqui, de uma forma mais comercial, mais a nível de marketing, a solução da Artec dividida nas configurações da área comercial e na configuração da área técnica. Como eu referi, as regulamentações adotadas no Trical Andaimes foram os Eurocódigos, nomeadamente os Eurocódigos 1 e o Eurocódigo 3, e também a possibilidade de se utilizar a regulamentação específica de andaimes, nomeadamente a EN 12810 e a EN 12901. De referir que Tricalc é um potente programa de cálculo de estruturas, além de calcular andaimes, pode calcular estruturas metálicas, estruturas de betão, estruturas de madeira, mas naquilo que aos andaimes diz respeito, podemos destacar a capacidade de análise P-delta iterativa de segunda ordem, ou seja, uma análise bastante exata do comportamento deformado da estrutura em segunda ordem, inclusive através de um processo iterativo, e também a consideração do desaprumo inicial, ou seja, de um desaprumo inicial na montagem do andaime, que pode também ser, desde logo, considerado no próprio programa Trical. Também o cálculo das ações do vento e de cargas nas plataformas são automaticamente introduzidas quando se faz a conversão do modelo comercial de pormenorização do andaime feita pela área comercial para a área técnica. Temos assim uma solução Trical Andaimes que permite realizar todo o projeto estrutural, desde a sua concepção, modelação,
até à parte de orçamentação e cálculo com a pormenorização e a elaboração do projeto final de andaimes em folhas de projeto, como estamos a ver no ecrã. Em resumo, neste primeiro enquadramento que estamos a fazer, eu gostaria de destacar os seguintes 6 pontos que são importantes reter relativamente àquilo que é a nossa apresentação de hoje. A solução Tricalc Andaime é uma solução desenvolvida em parceria pelas empresas Metalusa SA e Artec SA, cada uma especializada na sua área. Metalusa SA com todo o know-how de fabricação, montagem e cálculo de andaimes, a Artec SA com todo o seu conhecimento a nível de cálculo estrutural e de desenvolvimento de software para as áreas de arquitetura, engenharia e construção. É uma solução inovadora a nível mundial, não temos conhecimento de nenhuma solução que integra a parte comercial e a parte técnica de concepção, orçamentação e projeto do andaime a nível mundial. Inclusive não temos conhecimento de nenhuma empresa que tenha uma solução que implemente uma produtividade tão grande como a nossa através do assistente que permite modelar as geometrias dos andaimes e chegar então à fase final do projeto com a pormenorização a nível de folhas de projeto e de memória de cálculo. Integra num único software a componente comercial e técnica, lá está uma solução integrada que permite juntar as duas configurações. Possui assistentes de modelação de andaimes com geração automática de orçamento. Estes assistentes, como vocês irão ver na demonstração que se vai seguir, são assistentes extremamente potentes que têm um nível de produtividade muito elevado e que, além de permitirem logo obter o orçamento e todas as quantidades desse mesmo orçamento, permitem também deixar o modelo estrutural, o modelo tridimensional preparado para a parte técnica. O cálculo estrutural contempla uma análise de segunda ordem, como eu referi, P-delta iterativa, contempla também um desaprumo inicial e a ação do vento sobre a estrutura. Permite a geração integrada do projeto estrutural, portanto, desde a sua concepção até à fase final, com as folhas de projeto e a memória justificativa. Portanto, uma solução all-in-one para facilitar o projeto de andaimes. Ora bem, esta digamos que era o primeiro enquadramento que eu gostava de fazer para situar um pouco a apresentação de hoje. O meu nome é Carlos Ribeiro e sou técnico da Artec Portugal. Tive o prazer de estar a acompanhar a parceria realizada pela Metalusa e pela Artec desde a sua fase inicial e como parceria que temos com a Metalusa, gostaria agora de passar a palavra ao Nuno Sousa, da empresa Metalusa, nomeadamente o diretor de marketing da empresa Metalusa SA, para trazer também a este enquadramento inicial a apresentação da empresa Metalusa SA e trazer também a apresentação dos seus produtos e da sua perspectiva sobre aquilo que é a parceria e o produto que foi desenvolvido pelas duas empresas. Seguidamente, iremos depois ter então a parte demonstrativa do funcionamento de toda esta solução, certamente a parte mais aguardada da nossa apresentação, que será realizada pelo engenheiro Hugo Pinto. Passar a sessão de diretor de marketing da empresa Metalusa SA. Vamos aqui colocá-lo então como apresentador e passar a sessão para a Metalusa SA. Boa tarde. Então, iniciando, a Metalusa é uma empresa que existe desde 1990, portanto há sensivelmente 25 anos. Produz equipamentos para a construção civil e para a indústria, a nível de promoção de segurança. Começou com a produção de andaimes, neste momento já tem um portfólio bastante abrangente, que passa dos andaimes e já produz também cofragens e outros produtos. Desde o princípio, a Metalusa é uma empresa que se preocupa com a inovação e com o desenvolvimento de novos produtos, para ver se isto avança. Exatamente. E com o desenvolvimento de novos produtos e modernização das suas linhas. Permanentemente a Metalusa tenta sempre inovar e apetechar a sua unidade fabril com novas máquinas. Este é o exemplo de uma máquina de montagem de painéis de Mototec e Fortec que foi comprada ano passado
Este ano já temos uma também de corta laser, ou seja, há permanentemente modernização da linha e também de preparação dos recursos humanos e dos equipamentos também para o mercado em que está inserida. E... em linha com esta filosofia, a Metalusa também, para ajudar o seu desenvolvimento dos novos produtos, habitualmente elabora parcerias tanto com universidades como com institutos e instituições especializadas, no caso de laboratórios especializados para a certificação dos produtos e testes físicos dos seus equipamentos. Também nessa ótica desenvolveu parceria com a Arctec para o desenvolvimento também de software, que era uma ferramenta muito solicitada pelo mercado, e o mercado, tanto nacional como internacional, a Metalusa está presente aqui em Portugal, mas também tem filiais em Espanha, França, Marrocos, Reino Unido, Argélia, Angola, Moçambique, assim aqui. Tem parcerias na Suíça, aí sim na Argélia, no México e no Chile. No Chile, que neste momento, inclusive, está a desenvolver já para filial. Esta presença global e o portfólio alargado que a empresa tem, digamos que preparou a Metalusa em termos de know-how para este tipo de desenvolvimento de software e pronto, e trouxe um conhecimento que com certeza que foi importante para o desenvolvimento deste tipo de software. Este está difícil. Em relação ao portfólio de produtos, eu vou passar a palavra aqui ao engenheiro Ivo, que ele sim vai obrigado bem, então. Ora, boa tarde a todos, obrigado por deixar a nossa presença. Eu vou fazer aqui uma breve apresentação dos produtos da Metalusa, que já tem uma vasta gama de equipamentos. Vou começar pela nossa família mais conhecida de andaimes, que é a família ADAPT, que é o andaime multidirecional, que nos permite fazer uma panóplia de obras, desde andaimes de fachada para estruturas de manutenção para equipamentos esféricos, estruturas de andaime suspenso, como podemos ver na imagem, a outro tipo de situações, como cimbre, enfim, é uma panóplia enorme de soluções que é possível com este andaime. Temos também o nosso andaime de fachada, que é um andaime mais simples e mais económico também, que é o Nord 48. Estes são os dois elementos, os dois produtos, aliás, o andaime e o Nord, que estarão presentes no nosso software desenvolvido em parceria com a Arctec. Na nossa família de equipamentos, temos também a cofragem Fortec, que é a cofragem de muros. É o nosso equipamento, é um dos nossos equipamentos para cofragem de muros. Temos também a cofragem Modotec. São equipamentos semelhantes, embora o Fortec seja uma estrutura mais resistente, estando dotada de características que lhe permitem betonar até 90 kN por metro quadrado, e o Modotec sensivelmente 30% menos, estaríamos a falar de 60 kN por metro quadrado. Depois temos também o nosso sistema de cofragem redonda, que é um sistema relativamente recente, permite-nos fazer reservatórios, paredes curvas, todo tipo de configurações, desde raios de 2,5 metros para cima, ou seja, não há limite, o único limite é o raio mínimo, portanto, e permite betonar também para elevadas cargas de betonagem e também já tem uma grande panóplia de acessórios. Temos também sistemas para cofragem de laje plana, o nosso sistema Cofiber, e temos também um sistema de cofragem que adopta o nosso painel de cofragem Fortec e Modotec para pilares, seja pilares retangulares ou quadrados, e pilares também redondos, com a nova cofragem, baseada na cofragem pílico. A nível de outro tipo de soluções, temos também desde plataformas de segurança, que é o nosso denominado SAFTEC, para também torres de escuramento. Neste caso é a torre de escuramento Talrock,
que é uma torre bastante versátil e leve, permite-nos, esta torre tem uma resistência, só para terem noção, de 30 kN por pé, ou seja, 3 toneladas por pé. No entanto, para alguns tipos de obras que sejam necessários malhas menos refinadas, como esta aqui temos uma malha demasiado refinada, se fosse necessário malhas com menos elementos ou outro tipo de exigências, desenvolvemos então as estruturas Shortflex HT. Isto são torres de escoramento de alta resistência. Só para terem ideia, estamos a falar aqui de 85, é quase 85% superior às Torrock. Estas aqui por pé permitem, com os tratamentos adequados e com os elementos corretos, permitem quase 25 toneladas por pé. Depois temos também outro sistema relativamente novo, que já na família das estruturas especiais de engenharia, temos os nossos contrafortes que foram desenvolvidos para trabalhar com a nossa cofragem Fortec, ou então, em algumas situações, também com a cofragem Modutec, dependendo das solicitações. Trabalha também com alguns dos acessórios da família Fortec, como podem ver, com a plataforma de botonagem. Temos também outro sistema, que é o sistema trapante. Surgiu-nos a necessidade de desenvolver um sistema que trabalhasse em altura com a nossa cofragem Fortec. Este sistema foi desenvolvido com esse intuito e, neste momento, permite-nos trabalhar não só de Fortec, mas também com Modutec em altura. Também temos este é, digamos, o nosso state of the art, é a estrutura mais complexa que podemos desenvolver com o nosso conceito Shortflex. Este é para túneis. É um conceito que mistura os painéis da cofragem redonda, o Roflex, com uns pórticos em estruturas laminadas. Permitem realizar betonagens, digamos, construir um carro e efetuar betonagens em ciclos de 10 metros. Qual é o raio mínimo? Este raio mínimo acaba por estar limitado à cofragem de redondos, que é os 2,5. Agora, independentemente do raio mínimo, a estrutura pode modificar o ato de suporte. O raio mínimo é inferior, no caso do... Sim, pode. Temos também a estrutura Shortflex para a estabilização de fachada. Neste caso, recuperações de fachadas históricas. É um novo projeto que também já o aplicámos em algumas obras e também bastante versátil. Lá está, usa os acessórios comuns da família Shortflex, que é o nosso perfil e alguns elementos que são usados tanto na estabilização de fachada, como, por exemplo, podem ser usados nos túneis ou noutros elementos. E pronto, é neste âmbito que, como já tinha falado, que a Metalusa decidiu desenvolver em parceria com a Arctec um software de cálculo e de orçamentação para a nossa família de andares, tanto a família Adapt como a família Nord. Recapitulando um bocado destas duas famílias, que é agora o que nós vamos falar em destaque, e falando do Nord, é um sistema de andar modular. Basicamente, é um sistema que trabalha para superfícies, ou melhor, para geometrias mais simples e baseia-se no sistema de gancho, como podem verificar na imagem abaixo. Este sistema, como podem comprovar, e quem já comprou o nosso sistema conhece perfeitamente todos os elementos que aqui estão, tem a vantagem de ser rápido de montar e economicamente mais acessível. Depois temos também a família Adapt. O sistema Adapt é um sistema multidirecional. Por ser multidirecional, permite-nos uma panóplia enorme de geometrias, trabalhar em geometrias diversas. E tudo isto graças ao sistema nodal, ou melhor, o disco Adapt, como podem verificar na figura. Este é um aspecto geral de uma estrutura Adapt. Quais são as vantagens desse sistema? Bem, como eu já tinha dito, a versatilidade do sistema. Tem componentes que permitem qualquer geometria e, acima de tudo, pode-se realizar uma diversidade enorme de equipamentos com este sistema.
desde bancadas, desde palcos, desde andaimes, desde escuramentos, torres e timbres, por aí fora. É uma panóplia enorme. E pronto, esta foi a minha apresentação. Eu vou agora passar a palavra aos nossos colegas da Artec. Ora, muito obrigado então a ambos, Nuno Sousa, diretor de marketing, e engenheiro Ivo, pela apresentação. Pegando nas últimas palavras do engenheiro Ivo, os ADAPT e os NOR são os andaimes presentes na nossa solução desenvolvida pela Artec e, portanto, para vos dar a conhecer melhor essa mesma solução, nós vamos ter connosco a fazer uma demonstração completa, desde a parte comercial, portanto, desde a parte de concepção de andaimes, sejam eles lineares, sejam eles circulares, sejam torres de acesso, sejam torres de suporte, como funciona a parte comercial do Tricalc Andaimes e depois passar para a parte técnica, fazendo também todo o trabalho, desde a conversão em modelo estrutural, com a introdução de cargas, cálculo, comprovação dos perfis e folhas finais do projeto. Para esse efeito, eu vou chamar o engenheiro Hugo Pinto a esta sessão, ele que foi o responsável da Artec Portugal na parceria estabelecida com a Metalusa e que esteve mais de perto ligado a todo o desenvolvimento do software. Portanto, a sessão continua agora com o engenheiro Hugo Pinto. Da minha parte, agradecer a todos a presença, agradecer a disponibilidade e um até breve. Muito boa tarde. Agradeço a introdução e a apresentação que foi feita deste projeto. Realmente, vamos agora fazer a aplicação prática deste trabalho que foi então executado. O que estamos aqui a ver neste momento é uma das soluções possíveis, que é o Tricalc, incorporado nele o módulo de andaimes. É possível também se utilizar o módulo de andaimes isoladamente, ou seja, se eu tiver um comercial que apenas necessita de fazer a parte de medição dos andaimes e a sua apresentação de proposta e apresentação de desenhos, basta esta funcionalidade separada. No entanto, se quiserem fazer alguma comprovação ou verificação da segurança e da validação da solução de andaime, basta ter aqui esta função integrada no programa. Bom, então vou começar a fazer um fecheiro novo para começarmos do zero. Vou chamar a este andaime Metalusa 1. Okay. E agora vamos começar então a criar um novo modelo de andaime. Basicamente, os ícones do Tricalc são todos configuráveis e, se calhar, para quem for trabalhar com o Tricalc, basta ter a barra de andaimes ativa para fazer a operação. Clica-se aqui no ícone de andaime e aparece a caixa de diálogo com o assistente, no qual se pode escolher o tipo de andaime que se quer executar. Portanto, desde andaimes linear, andaime circular, torres de acesso, torres de carga e torres industriais. Dentro do tipo de andaime que seleciono, poder-se-á escolher a situação dos andaimes ADAPT, a situação dos andaimes NOR, sendo ainda possível ter andaimes genéricos. E a nível de tipo de andaime, podemos escolher se queremos um andaime com guarda, corpos de montagem definitivos, se pretendemos, por exemplo, portanto, se pretendemos então andaimes com guarda-corpos definitivos de montagem, frontais e laterais, frontais e barras de segurança laterais, ou se queremos andaimes standard com barras de segurança. Portanto, é possível fazer então a seleção do que é que se pretende para cada caso. A nível da explicação, se calhar começaria por fazer um exemplo de uma torre e depois então passaria para um andaime linear e circular. Por exemplo, temos aqui a torre de acesso, uma torre de carga e uma torre industrial. Eu vou, por exemplo, optar por colocar, por exemplo, aqui, pode ser, em primeiro caso, uma torre de acesso. Seleciono o tipo de andaime pretendido, aceitar, e o assistente então desenvolve-se para os seguintes passos. Neste passo aqui é pedido qual é que é a identificação do número de pés que se pretende, 4 ou 8 pés, e consoante se faz a alteração, imediatamente na imagem também se faz a devida correção. É também indicado aqui qual é que é o comprimento que é pretendido, são comprimentos de 2 metros, comprimento de 2,5 metros, e qual é que é a largura pretendida, de 60 ou de 90. A altura da plataforma mais alta posso aqui identificá-la, por exemplo, se eu pusesse, por exemplo, 20 metros, o programa faria a devida adaptação a essa configuração. Se pusesse, por exemplo, a 8 metros, seria exatamente a mesma coisa. Portanto, é possível então ver em tempo real a imagem
do andaime aqui colocada. Portanto, todo o detalhamento do andaime é feito ao pormenor dos elementos. E agora, a nível da proteção, posso aqui identificar se quer colocar a proteção inicial com plataformas, cá em baixo, com barras ou com barra e porta. Okay? É possível então aqui selecionar as várias opções. Depois temos também o tipo de escada, se a escada de alumínio, se a escada de aço, e se vamos colocar então as fixações aos pontos da estrutura. Portanto, temos aqui então as fixações e aqui é possível escolher então o tipo 1, 2, 3 ou 4 fixações. E temos aqui os metros quadrados, um de cada 6 metros, cada 12 metros e cada 24 metros em filas de 8 metros e colunas alternadas. Portanto, temos aqui então selecionar a forma de fixadores. Assim sendo, este andaime está definido. Portanto, podemos fazer o seguinte. E agora temos aqui a contabilização das peças que este andaime utiliza. Podemos explicar aqui, por exemplo, num prumo, identificar aquele prumo de 3 metros, qual é que é. Portanto, aqui leva então prumos de 3 metros. Aqui são prumos de 2 metros. Portanto, vem aqui a identificação das peças. Os iniciadores, as barras, as diagonais. Portanto, quando se pica, aparece aqui na imagem em roxo qual é que é o elemento que está a ser contabilizado nesse momento. Rodapés, etc. Se, para além daquilo que está aqui identificado no modelo, for necessário acrescentar algum material adicional, é possível vir aqui à base de dados, adicionar, e ir buscar mais elementos que sejam necessários. Por exemplo, eu gostava de pôr aqui um engate adapto duplo, ou uma escada adicional de acesso, ou um corrimão, alguma solução adicional que me interesse acrescentar. Por exemplo, quero fazer uma solução genérica e quero acrescentar aqui umas pranchas de madeira. As pranchas de madeira estão classificadas, portanto têm o seu sistema, em que é que são aplicáveis, o seu código, a sua descrição, comprimento, largura e altura e o seu peso. Também é possível ter associado logo o seu preço na moeda que seja necessária. Portanto, posso aqui então aceitar e agora acrescentei então uma prancha de madeira. Podia ter colocado outra quantidade, porque na caixa anterior também havia lá essa hipótese de identificar aqui em cima a quantidade de elementos. Agora, se quisesse editar esta base de dados de artigos que existem aqui, podem vir aqui à base de dados e esta é a base de dados que está neste momento no programa. Tem aqui, por exemplo, barras. A barra está aqui caracterizada com o seu código, com o seu texto. O texto por cada idioma que utilizem. Okay? E o seu comprimento, peso e preço. Também está aqui associado qual é que é estruturalmente o seu elemento que vai fazer a sua substituição para cálculo. Por exemplo, se fosse aqui, por exemplo, buscar um exemplo de uma diagonal, de uma escada, por exemplo, temos aqui sempre a respectiva imagem do que é que estamos a tratar. Um esquadro de montagem, etc. Existe sempre, para que todos os elementos, as suas imagens específicas do tipo de elemento que se trata. Estas bases de dados estão disponíveis num fecheiro de Excel. Portanto, aqui no programa Tricalc existe então a possibilidade de acederem a esse fecheiro, disponível num fecheiro de Excel. Ou seja, que se quiserem alterar algum destes dados, podem-nos alterar no fecheiro de Excel e voltar a importar esse fecheiro para a pasta, para o programa. Portanto, é totalmente editável. Um exemplo interessante será para o caso de empresas que trabalhem com vários países, poderão ter as moedas ajustadas para cada país e dessa forma poderem trabalhar na moeda que quiserem em cada momento. Portanto, tem aqui alguns exemplos de moedas que podem utilizar. Aqui neste último passo do assistente, podemos aqui mandar reiniciar se quisermos os fecheiros de desenho e também os fecheiros da memória estrutural. Porquê? Porque o programa vai permitir então automaticamente fazer o ajuste da memória descritiva e dos fecheiros de desenho a este elemento que está a ser aqui feito. O idioma dos relatórios e desenhos pode também ser aqui selecionado e podemos aqui guardar este andaime se quisermos com um nome. Por exemplo, vou chamar este andaime, por exemplo, Torre de Acesso 1 e mando então exportar. E ao exportar esta torre de acesso, por exemplo, ao ambiente de trabalho, vou guardá-la num fecheiro que é, por exemplo, a obra 01. Pronto. Dentro da obra 01 guardei este andaime. Poderia para aquela obra criar mais andaimes diferentes, mais outras configurações e ir acrescentando tudo a essa obra para ficar tudo guardado no mesmo fecheiro. A nível aqui da geração deste andaime, aquela tabela de materiais está disponível diretamente em formato de Excel.
podem ter um vosso formato, um vosso modelo personalizado de relatório. Neste caso, estamos aqui a obter o relatório que vem por defeito. Cá está. Portanto, temos aqui então um relatório. Este relatório tem então textos, tem imagens que estão associadas. Todo este cabeçalho que aqui está é personalizável à vossa empresa. Podem personalizar isto da maneira como quiserem para a vossa empresa. Estes são os dados que o programa insere aqui na listagem. Portanto, que é a codificação, a descrição, a quantidade, os preços de venda, os valores, portanto, os totais. Portanto, isto é a informação que o programa insere no vosso relatório. E depois têm também a possibilidade de terem um rodapé com a configuração que quiserem. Ou seja, a nível de configuração de folha, fica então a folha totalmente preparada para impressão. Okay? Neste caso aqui posso configurar a página como quiser. Okay? Temos então aqui o nosso relatório inserido na folha. Portanto, isto permite então uma autonomia a um comercial para poder rapidamente decidir tomar as opções que queira a nível de andaime, ensaiar o valor final que ele vai custar, quanto é que ele vai ter de custo este andaime, e se fizer alterações e acrescentar elementos, quanto é que ele vai custar, e obter diretamente os seus relatórios, as suas listagens para a apresentação ao cliente. Ao mandar concluir este assistente, ele vai gerar então este andaime. A única diferença que existe entre o programa da área comercial e o programa da área técnica é esta. É que, pelo menos neste assistente, é que é possível então indicar um ponto de inserção deste andaime num modelo. Imaginem que estou a fazer um ensaio com muitos andaimes e quero fazer o cálculo integrado de todos eles. Então aqui iria indicar o ponto de inserção, ou seja, aquela bolinha verde que ali está, onde é que ela deve corresponder aqui ao andaime e depois então a que ponto da estrutura é que ela deve corresponder, ou seja, ele depois inseriria este andaime ao que já existisse no nosso modelo. Mas neste caso, como não temos nada, vai simplesmente gerar então o andaime. Então temos aqui o andaime com as vistas, vista em planta, vista em alçado sul, vista este. As vistas podem também ser renderizadas, ou seja, trabalhando com a renderização aparece o verdadeiro volume das peças. Ok? Aparece o verdadeiro volume das peças. E também, se quisermos, podemos ver também em 3 dimensões. Cá está então o nosso andaime todo preparado. Como o Tricalc tem a possibilidade de importar e exportar modelos em formato BIM, portanto para a tecnologia BIM, também este andaime pode ser exportado para BIM, assim em 3 dimensões, e apresentado a um cliente. Ou até num PDF em 3 dimensões seria possível de fazer essa conversão. Portanto, temos aqui o andaime gerado. Este andaime é muito interessante para ilustrar para o cliente, mas também é possível para a obtenção dos desenhos de execução. Vamos ver aqui a composição. Cá está, vamos por exemplo ver isto aqui em folha de papel, por exemplo, tamanho A2 em L Landscape, ou seja, plano A2 em Landscape. Vamos ver aqui. Estamos a ver então aqui o 3D e as vistas. Até posso, se quiser aqui, mudar a escala do desenho. Havia uma opção automática de ajustar os desenhos ao tamanho da folha. Já vou mudar a escala. Está a escala 1:50. Eu vou mandar colocar a escala 1:25. E este aqui, vou fazer o mesmo. Está a escala 1:100. Vou-lhe pôr a escala 1:50. A ver se não é demais. Vou mandar mover este desenho. Este aqui não cabe todo aqui. Este aqui vou, por exemplo, puxá-lo para aqui. Vou ter um bocadinho mais esta escala. Mudar de escala. Vou então pôr aqui uma outra, portanto, escala 1:40. Pronto. Muito bem. Assim, mover desenho. Temos então aqui desenho de 3D e o desenho de 2D. Vamos observar em detalhe. Aqui no 3D, eu mandei tirar um desenho só esquemático, só com linhas, sem volumetria nenhuma. Mas posso aqui também ter um desenho inserido. Aqui temos então inserido os desenhos de execução, com as várias vistas. Alçado lateral inicial, alçado principal e temos aqui também o alçado principal e aqui o alçado lateral final. Portanto, o alçado lateral inicial, o principal e o final. E temos aqui então
esta informação de todos os componentes que fazem parte. Temos então as barras, temos aqui os prumos, rodapé frontal, outra barra. Então, temos aqui toda esta informação, qual é que é a escada de alumínio que é aqui colocada. Portanto, todos os elementos estão identificados aqui na execução. Aqui em baixo temos então a planta do andaime, com as plataformas que são aplicadas, e temos aqui a vista de trás, também com os vários elementos que estão aqui inseridos, vários fixadores, etc. Portanto, tudo é desenhado à verdadeira escala aqui no desenho. No entanto, isto é totalmente editável. Podem chegar aqui, podem modificar as opções deste desenho que aqui está. Este desenho de andaime, por exemplo, quero-lhe alterar, não quero apresentar tanta coisa. Eu não preciso pôr aqui a planta nem a vista de trás, por exemplo. E gostava de ter aqui, por exemplo, a tabela de cores dos elementos, para poder escolher cada cor, seu tipo de elemento, e dessa forma aparecer então uma lista que faça a identificação. A vermelho tem prumos, a verde escuro uma barra, a azul verde claro um inicializador, etc. Então temos aqui então possibilidade de ter um código de cores. Agora, por acaso, gostava de colocar aqui ao lado outro desenho só da planta, mas a uma escala maior. Então vou mover este desenho, faço uma cópia dele para o lado, ok? Por exemplo, planta, e então aqui mudo este desenho e digo que ali, em vez de aparecer aquela informação, pretendo que saia lá então só a planta. Pronto. E posso mudar a escala, identificando então que quero que a escala ali saia a escala, por exemplo, um 20. Pronto. E então vou mover este desenho, por exemplo, para aqui para cima, para arrumar melhor as folhas aqui no ecrã, os desenhos no ecrã, e cá está. Temos então aqui o desenho totalmente editável. Portanto, desde os desenhos 3D, 2D, são totalmente configuráveis, portanto há muitas ferramentas para os adaptar. Aqui, automaticamente, coloca o logotipo da empresa que tenham definido. Podem definir no programa qual é que é o logotipo que querem e fica pré-definido. Quer aqui nas preferências do programa, onde vocês podem escolher qual é que é o regulamento pelo qual se faz o cálculo. Também podem escolher aqui também qual é que é o logotipo da empresa que querem utilizar. Os dados aqui de preenchimento deste relatório da folha, a dizer Carlos Ribeiro, a dizer a data, os formatos da folha, tudo isto são automáticos. Esta legenda aqui pode ser a vossa legenda que podem importá-la de cada, a vossa própria legenda, e podem aqui modificá-la, ou seja, todos os campos são editáveis. Por exemplo, aqui escala. Temos em a escala 1.20, a escala 1.40 e a escala 1.75. Mas isso foi automaticamente o programa que fez. Eu alterei as escalas todas, mas ele adaptou tudo automaticamente. Porque aquilo é uma variável que se chama escala de desenhos. E se vocês alterarem a escala dos desenhos, ele corrige automaticamente os dados que aqui estão. Se alterarem o tamanho da folha, também corrige automaticamente o formato. Se alterarem qualquer uma das informações, são automaticamente corrigidas. Por exemplo, aqui a designação da folha, por exemplo, vou modificar aqui a legenda. Está definida que a designação deve ser aqui a identificação de qual é que é o projeto. E aqui em baixo, sai um campo de texto livre, onde eu posso escrever aqui obra 001. Pronto. Aqui, digo sim, aparece ali. Portanto, quando eu faço a alteração, aparece aqui logo a alteração direta. Como aqui na linha de cima dizia para identificar qual é que era o projeto, basta vir às propriedades do trabalho e dizer aqui, o projeto é obra de remodelação de fachada. Pronto. Ok. E automaticamente todas as folhas ficam com essa informação introduzida. Portanto, este preenchimento é totalmente automatizado e podem ter aqui o vosso modelo de legenda que quiserem, porque podem importar de cada. Assim sendo, esta folha, quando está pronta, podem então imprimi-la diretamente para uma impressora, para uma plotter, ou podem tirá-la para formatos de desenho de CAD ou WMFs, até para poderem inserir num impressor de texto ou qualquer outro programa que abra este tipo de formatos. Portanto, quer para impressora direta, quer para fecheiro, podem obter estes elementos. A nível da parte de listagens, se precisarem de acompanhar com o vosso projeto uma memória descritiva, basta vir aqui então aos resultados, relatórios, e além de terem a possibilidade de tirar aqui as listagens que já vimos, os relatórios de medição, etc., têm também aqui a memória descritiva. Esta memória descritiva é uma memória descritiva editável, ou seja, configurável e personalizável por vocês. Podem aqui inserir os textos que quiserem, podem copiar, podem colar os textos, podem pôr a organização de capítulos, subcapítulos que achem mais interessante para como organizar uma memória descritiva. Os conteúdos também são totalmente editáveis, podem pôr aqui em cada um deles o conteúdo que quiserem. O que o programa faz é automaticamente prepara-vos esta memória descritiva.
E esta memória executiva pode inserir dentro dela os respectivos textos dos relatórios que o Tricalc gera. Por exemplo, reparem aqui, vamos aqui abrir o zoom. Portanto, automaticamente o programa foi buscar a imagem da estrutura, os textos, pode logo ter aqui os textos preenchidos, a dizer qual é a morada, ao cliente, etc. Portanto, podem ter aqui logo toda a listagem já formatada e preparada de acordo com o tipo de obra que vocês façam. Neste caso aqui é uma memória justificativa até a nível de cálculo, está aqui com justificações a nível de eventos e a nível de considerações de cálculo. Mas poderia ser simplesmente uma memória descritiva com conteúdos mais comerciais para fins de contrato. Portanto, podem ter várias memórias criativas, cada uma com os seus conteúdos de acordo com a finalidade que pretendam. Assim sendo, esta é uma filosofia de apresentação de trabalho em andaime, da parte da área comercial. Além desta torre, vamos fazer aqui um exemplo agora, um pouco para mostrar os restantes elementos. A explicação está toda feita, não há mais nada a ensinar-vos de novo, porque esta explicação do assistente é idêntica para todos os stands. Agora, cada tipo de andaime terá a sua especificidade. Por exemplo, se estivermos a falar aqui do andaime de uma torre de carga, devemos definir as cargas no topo, se queremos uma viga de carga aqui colocada ou não. Portanto, há de ter as suas especificidades, como a torre industrial, se queremos colocar aqui as passagens, se sim ou não. Portanto, tudo isso são questões definíveis. Vamos aqui ver estes aqui mais elaborados, por exemplo, o andaime linear. Vamos aqui verificar. O andaime linear, essencialmente, vamos aqui definir qual é que é a dimensão do andaime. Temos aqui um andaime com 10 metros de comprimento, quer, por exemplo, um andaime com 15 metros. Pronto, e o programa aceita os 15 metros. Mas se fosse, por exemplo, um andaime de 15 metros e 30, ok? Então como é que ele faz o ajuste para dar 15 metros e 30? Portanto, é possível então fazer então as operações para que ele faça então a conta para o que pretenda. Neste caso, forçar medida, como estava ativo, ele mandou fazer o comprimento múltiplo a seguir, considerando o comprimento dos moldes base de 2,5. Se eu jogar ou forçar a medida, ele tentará fazer os 15 metros e 30 exatamente, sendo que para esse efeito poderá usar aqui um andaime de 2,5 metros, 2,5 metros, 2,5 metros, pronto, e chegará ao fim o comprimento que sobrar. Posso aqui utilizar módulos de comprimento diferente para tentar chegar então ao valor exato. E portanto temos aqui então a utilização de módulos de 2,5 metros, 2,5 metros, 2,5 metros, 2,5 metros, 3 metros, para fazer então o acerto às dimensões o mais aproximado possível. Portanto, temos então esta possibilidade de fazer então o ajuste do comprimento ao comprimento que se pretenda. Depois temos então o ajuste da altura. Da mesma forma, temos aqui um andaime de 12 metros. Se eu quiser fazer um andaime de 40 metros, será a mesma situação. Terá mais elementos aqui a ser gerados. Se eu quiser fazer um andaime, por exemplo, de 10 metros, será então exatamente a mesma coisa. Portanto, cá está então essa definição. É necessário incluir a passagem de peões. Podemos fazer logo essa definição e o programa faz essa colocação. Podemos colocá-la com viga de carga, como está aqui, com barra reforçada ou com barra reforçada e barra standard. Portanto, barra reforçada mais a barra standard aqui, esta verde que está aqui em baixo. Vou pôr aqui na outra vista. Ok. Agora, é possível também definir qual é que é a largura que queremos para a passagem de peões. Temos aqui também logo, sempre que se pica em qualquer coisa, aparece sempre logo a cotagem para mostrar o que é que estamos a falar, do que é que se está a querer cotar nesse momento. Depois temos aqui então se vamos colocar prumos duplos ou não, portanto posso necessitar de colocar prumo duplo e posso evitar essa situação. Colocar prumos interiores sem continuidade, ou seja, poder haver um desalinhamento do interior do andaime, ou seja, a torre do andaime segue desalinhada do prumo interior. Portanto, tudo isto são opções que são válidas e que podem aqui considerar. Também como a largura depois do andaime. Portanto, podemos aqui jogar com todos esses fatores. Depois podemos aqui vir no seguinte e podemos aqui também definir outra situação. Por exemplo, o que é que vai haver aqui a nível de diagonais? Portanto, a colocação de diagonais neste modelo, onde é que elas serão então distribuídas? Portanto, neste momento, observa-se que existem diagonais na primeira, 1, 2, 3, no quarto e no quinto. Portanto, ou seja, eu pus aqui colocar uma diagonal cada 4 vãos. E se colocar aqui uma diagonal cada 2 vãos, vão sim, vão não. Okay? E portanto, eu posso também manualmente, se quiser, chegar aqui e desativar. Por exemplo, quero colocar aqui as diagonais assim. Portanto, posso ir então no primeiro, no quarto e no sexto vão. Podemos colocar protetor de cascalho. Portanto, temos aqui então a indicação do protetor de cascalho que foi ali colocado. E esse protetor de cascalho é possível também definir a que cota ele é colocado, em que cota queremos inserir esse protetor. E também se queremos colocar os fixadores, como já havia também no outro caso, os fixadores às fachadas. Okay? O passo seguinte vai-nos pedir para identificar os vãos de acesso.
Portanto, vamos querer colocar quantos vãos de acesso. Neste caso, esta escada tem só apenas uma coluna com o vão de acesso, só no vão número 3. Se eu quiser colocar aqui, por exemplo, 2 vãos de acesso, o programa optou por colocar aqui e aqui. Mas eu posso, por exemplo, querer alterar e querer colocar nos extremos. Por acaso, posso querer fazer isto. Portanto, é possível, então, manualmente sempre dar a opinião final. Também, se eu quiser modificar algum acesso, por exemplo, não quero considerar um acesso pelo interior, mas sim um acesso pelo exterior com plataforma, por exemplo. Vemos então que o programa fez aqui a devida correção do acesso exterior com a plataforma. Cá está então o acesso. Se quisesse colocar, por exemplo, um acesso exterior, por exemplo, com escada, seria a mesma coisa, só que agora seria com a escada. Portanto, automaticamente o programa, de acordo com o tipo de acesso que se pretenda, ou sem acesso, ou com acesso interior simples, podemos então aqui escolher essa configuração. Depois, os tipos de extremidade, inicial esquerda e final direita, que é basicamente na extremidade do andaime, se vamos querer considerar que há fecho ou não. Por exemplo, pode ser que é aberto aqui na extremidade e que há continuidade, ou é fechado e não há. Elementos do primeiro nível, portanto, se vamos colocar plataforma e se vamos colocar barras de segurança, posso começar por barras de segurança na plataforma, ficar só assim aberto o primeiro nível. Okay? Ou então por só plataforma, por exemplo. E pronto, depois podemos chegar aqui a seguinte e podemos aqui identificar se queremos quadros, por exemplo. Eu preciso pôr os quadros aqui no último piso, preciso pôr os quadros, por exemplo, de 75, ok? E no penúltimo piso preciso pôr um esquadro, por exemplo, de 100. Pronto, tem então aqui os quadros então adicionados à configuração e adaptados a tudo o que é pontos de ligação que existam. E se quisermos em algum momento também fazer alguma alteração nos espaços anteriores, é sempre possível voltar atrás e alterar qualquer um dos casos anteriores. Chegando aqui ao passo da lista material, temos então a nossa lista, exatamente como havia no caso da torre. Podemos identificar cada elemento picando nele, rodapés, aqui o rodapé lateral, etc. Podemos também acrescentar novos elementos. Podemos também, obviamente, editar a base de dados com todos os conteúdos. A seguir, temos a possibilidade de, lá está, do programa ajustar a escala dos desenhos à configuração. E temos aqui a possibilidade também de escolher o idioma que queremos para os relatórios e para os desenhos, bem como se queremos guardar então este andaime em algum formato. Vamos então concluir e fica então gerado este novo elemento de andaime. Cá estão então as duas vistas, a vista em planta e, se quisermos, também a vista tridimensional. Vou ligar aqui, por exemplo, a renderização e temos então aqui o nosso andaime com a renderização aplicada. Portanto, todos os elementos são redesenhados aqui à verdadeira escala. Portanto, o esquema mantém-se. Se quiséssemos agora obter qualquer listagem escrita ou desenhada, portanto, bastaria pedir então, na composição de folhas, pedir os desenhos e nas funções de relatórios, pedir então a listagem. Portanto, temos então aqui os desenhos, podemos agora movê-los, acertá-los, se quisermos fazer alguma alteração, personalização. Até dá para importar fotografias da obra, por exemplo, queremos buscar uma fotografia de uma obra e colocar aqui na folha, ou queremos, por exemplo, até associar, é possível associar desenhos de CAD aos planos da estrutura. Ou seja, posso buscar um plano vertical, associar o desenho da fachada do edifício também, seria possível fazer esse tipo de operações. Temos aqui a respectiva função de ajudas, desenho raster, e então poderíamos associar a um plano um desenho. É só escolher quais os planos é que queremos e depois então associar o desenho de cada. Este tipo de andaime linear está aqui gerado e agora se eu quisesse convertê-lo para andaime estrutural, e aproveito então esta explicação para fazer então o tema da parte estrutural. Vamos então picar aqui no andaime, criar aqui um modelo de tricalque. Portanto, esta é a diferenciação entre o programa comercial e o programa técnico. O programa técnico o que vai permitir é fazer esta funcionalidade, que é converter, criar um modelo estrutural a partir deste modelo de andaime. Aqui, o programa vai logo agrupar as barras todas em conjunto, ou seja, o conjunto dos prumos, o conjunto das barras, o conjunto das diagonais, o conjunto das várias peças que existam, portanto, terão aqui definidas. Ações de vento, de acordo com a norma, o programa vai buscar então as ações de vento para inserir neste modelo, ou seja, vai determinar as várias superfícies e podemos aqui identificar o vento em serviço para a estrutura, na fachada paralela, o vento atuar na direção paralela à fachada ou perpendicular à fachada.
com o vento em serviço, com o vento e estando o andaime fora de serviço, quais são as características para vento paralelo à fachada e vento perpendicular à fachada. Esses dados aqui são automaticamente aqui definíveis e podem também aqui nos dados ser personalizados com a identificação. Se o utilizador quer definir qual é que é a ação dinâmica do vento, põe ali. Se não, se quer fazer a segunda norma, pode pôr aqui a relação de solidez de fachada e, portanto, o programa vai dar então os valores para essas situações. E isto para cada um dos casos pode-se fazer então essas situações. Okay? Outro tema importante para os andaimes e principal a nível de verificação será a questão do vento com revestimentos. Portanto, podemos considerar o vento sem revestimento, em que apenas fica exposta a área dos perfis. Temos então o revestimento de redes, em que consideramos que existem fachadas fechadas e, portanto, com o elemento de rede, e o revestimento em lona, portanto, que tem uma permeabilidade menor. A distribuição de cargas será feita continuamente sobre as barras. Portanto, aceitar. E, portanto, o programa vai então introduzir a ação de vento com estes parâmetros. As cargas em plataformas de trabalho também é opcional, podem querer colocar ou não colocar esta situação para dimensionamento. E têm aqui qual é que é o valor. Podem identificar qual é que é a classe de carga em que querem trabalhar, classe 1 a classe 6, e podem também determinar os vossos próprios casos de carga, se assim for necessário, se houver uma situação especial que assim o obriga. Quais são as plataformas de trabalho a considerar? Ou seja, vocês podem fazer até 11 em simultâneo, se quiserem, mas podem, obviamente, fazer vários casos e ensaiar qual é que é o caso mais desfavorável para o dimensionamento. Neste caso, vou considerar a última plataforma carregada e 50% na plataforma imediatamente inferior também a considerar. Ok, e assim com isto o programa vai então fazer a conversão daquilo que era um elemento de andaime, que é o que temos aqui, com aquilo que é depois uma solução estrutural. Okay? Isto é o nosso andaime, isto é o andaime com os elementos apenas estruturais, ou seja, os não estruturais não são aqui apresentados. Portanto, temos só aqui o que é estrutural. Assim sendo, poderíamos agora fazer até o ensaio deste andaime. Portanto, é possível então, agora o tricalque, como o engenheiro Carlos Ribeiro indicou inicialmente, ele pode ter então os módulos mais aconselhados, são o módulo 1, que é o cálculo de esforços, o módulo 3, que é a comprovação deste perfil metálico, para verificar se os perfis dos grupos comprovam, se as barras comprovam, se as diagonais comprovam. E esse 3 para perfis de aço. Também há andaimes em alumínio, portanto também o módulo 19 para alumínio. O módulo 20 é realmente este assistente, que permite então fazer a modulação rápida dos andaimes. E depois temos o T-Connect 5. O T-Connect 5 é o dimensionamento, a comprovação das ligações metálicas. Ou seja, verificar se as ligações dos andaimes estão válidas. Ou seja, temos aqui vários tipos de rosetas, temos aqui vários tipos de braçadeiras e, portanto, podemos aqui então fazer a sua gestão. Vou só aqui fazer uma pequena alteração. Portanto, vamos só aqui ver, portanto, secções, portanto, temos aqui então as ligações, andaimes. Pronto. Aqui nas ligações de andaimes, podemos então, conforme estava a dizer, ter aqui então os vários tipos de ligações. Estas ligações que estão aqui, podemos caracterizar, por exemplo, as rosetas, em termos de diâmetro, de espessura, de material. Podemos aqui ver também as travessas e longarinas. Temos aqui também a possibilidade de definir, por exemplo, este tipo de travessas, como é que elas funcionam, com a roseta. Temos aqui a possibilidade de editar quais são os seus limites de resistência à flexão, resistência ao axial, resistência ao transverso. Ou seja, os limites de resistência dos vários elementos de roseta podem ser aqui então caracterizados bem como das travessas e das suas diagonais. Portanto, diagonais da mesma forma, podemos aqui também fazer essa sua edição. Cá está. Todos os parâmetros podem ser aqui identificados, de acordo com as características do andaime do fabricante. Também as ligações de braçadeiras, da mesma forma, podemos aqui também indicar quais as características de cada uma delas e também podemos indicar quais é que queremos ativar ou não ativar para a verificação. Imaginemos que o fabricante descontinua uma das braçadeiras, até pode ser aqui eliminada, ou que não queremos utilizar aquela braçadeira, então consideramos só apenas aquelas duas para comprovação.
E também braçadeiras giratórias também, a possibilidade de também fazer a sua comprovação também. Portanto, o T-Connect o que vai fazer não é a comprovação do andaime, mas é a comprovação das ligações entre as peças de andaime. Portanto, todos estes elementos que aqui estão. Assim sendo, é possível então fazer essas duas comprovações, a comprovação do andaime e das ligações. A nível da parte de tricalque, para fazer agora o cálculo deste andaime, podemos vir aqui a fecheiro, preferências, e podem confirmar qual é que é o regulamento que estão a utilizar. Portanto, de acordo com o país em que estejam a trabalhar, podem aqui selecionar o respectivo regulamento. No caso de Portugal, portanto, será o Eurocódigos Estruturais com os anexos nacionais, e podem também selecionar dentro dos anexos nacionais do país quais os que pretendem utilizar ou querem alterar. Ok. Depois podem também definir, podem também verificar se todo o elemento de andaime está correto, ou seja, se há algum tipo de erro que esteja aqui a ser gerado. Ou seja, a nível da verificação, da comprovação da geometria. E depois temos então as ações, em que podemos aqui nas opções definir então como é que queremos considerar as combinações das ações. Como sabem, os andaimes têm uma comprovação muito específica, diferente daquilo que é o RSA e o REBAP, a nível do que são comprovações de ações. Então, foi necessário adaptar todo o tricalque para que contemplasse na íntegra essas situações. Então, têm aqui as normas, ok? De combinações para os andaimes, especificamente para os países que estão indicados. Por exemplo, temos para a Inglaterra, para a França, a Espanha e Portugal. Portanto, vou aqui, por exemplo, selecionar o de Portugal. Vou, por exemplo, aqui editar. Se quiserem consultar, têm aqui os casos de carga que estão disponíveis. Podem aqui selecionar. Okay? Têm aqui a possibilidade de escolher os casos de carga que necessitem. Okay? Editar. Pronto. E podem aqui identificar em que cada caso de carga, em que regulamento, em que material é que é configurável. Portanto, este aqui utiliza a Espanha, para os Eurocódigos e para Portugal. Portanto, quem trabalha com estas designações aqui poderá utilizar este caso de carga. Okay? Depois, com base nisso, o programa fará então as respectivas combinações e as várias considerações que são necessárias fazer para o cálculo de andaimes, que é considerar os andaimes em estado de serviço e em estado de convento, sem serviço e convento, portanto, só têm considerações diferentes e específicas. A nível de cálculo, podemos aqui definir também o material do nosso andaime. No nosso caso, o nosso material é perfis de aço. Podemos aqui identificar qual é que é o tipo de aço que é característico deste andaime. E pronto, temos um andaime perfeitamente pronto para se iniciar então a sua comprovação. O cálculo, podemos fazer então aqui o cálculo automático do andaime e, portanto, o tricálculo fará então a respectiva comprovação dos elementos. Portanto, conforme já foi referido por Engenheiro Carlos Ribeiro, o tricálculo efetua o cálculo de segunda ordem por efeitos P-delta, portanto, processo iterativo. Vou aqui mostrar-vos essa caixa de aula. A nível das opções de cálculo, estão aqui então nos esforços a possibilidade de fazerem essa seleção, cálculo de segunda ordem. E neste cálculo de segunda ordem, portanto, é um processo iterativo em que o programa tem aqui, digamos, um limite de convergência. Podem também ter a necessidade, em algum caso, considerar elementos tirantes no andaime, então também tem essa possibilidade de ter barras que trabalham simplesmente à tração, que é o caso dos tirantes. Já agora vou só então mandar calcular com o cálculo de segunda ordem, que não estava ativado naquele momento. Fez então o cálculo de primeira ordem, o programa faz um teste de equilíbrio à estrutura. Pelas combinações que estão estabelecidas, será necessário fazer 20 cálculos convergentes para esta análise de segunda ordem, e portanto o programa está então aqui a fazer o cálculo, a análise da estrutura, para cada um desses casos. Esta comprovação de segunda ordem tem uma grande vantagem a nível de comprovação. Para este tipo de estruturas é obrigatória. São estruturas muito esbeltas e é obrigatório fazer um cálculo de segunda ordem para estas configurações. E obviamente que ao fazer um cálculo de segunda ordem, as comprovações de encurvadura podem fazer-se por uma comprovação de nós fixos, o que se torna muito mais económica
a nível da validação das secções. O que é que vai acontecer? Quando fizermos um andaime, por exemplo, a próxima vez que fizermos um andaime com o tricalque, eu tenho um andaime para fazer com um comprimento de 15 metros numa fachada. E quero usar peças de espaçamento de 3 metros, ou seja, peças de andaime de 3 em 3 metros. O que é que pode acontecer? Ao fazer o cálculo, posso chegar à conclusão que não comprova. E ao não comprovar, eu se calhar vou ter de optar por ir para espaçamentos de 2,5 metros ou para espaçamentos de 2 metros, não por uma questão de montagem, mas por uma questão de necessidade de resistência. Portanto, esta ferramenta, quer sejam para andarmos para mais de 15 metros ou para andarmos de menos de 15 metros, permite fazer essa comprovação. Ainda estive há poucos dias a falar com alguns organismos que fazem dimensionamento de andaimes e que comunicaram realmente que grande parte dos problemas que eles têm na comprovação, na execução dos andaimes são por vento, ação de vento em estado de não serviço, quando não estão em serviço. E isso faz com que, digamos, tenham vários prejuízos que depois fazem também imputar aos respectivos fornecedores dessas situações. Portanto, é uma situação que, como nós temos em Portugal, só apenas a partir de 15 metros é que é obrigatório fazer as comprovações, mas tendo uma ferramenta tão simples de modulação e que permite logo fazer o teste e ensaio, se calhar justifica, mesmo para andaimes de menor dimensão, fazer a sua comprovação, já que o tempo que se investe é muito pouco, e dessa forma temos uma muito maior segurança das montagens que estamos a realizar. Muito bem, neste momento está então calculado o andaime, está comprovado, e portanto eu vou aqui, por exemplo, analisar. Vou indicar que quero verificar aqui, por exemplo, vêem-se aqui as cargas, se conseguem observar aqui as cargas aplicadas nos elementos, as ações, e também vêm as cargas superficiais aplicadas nas fachadas. Tudo isto é opcional, podem querer desligar ou desligar essas ações ou representações. E, por exemplo, gostava de analisar aqui o comportamento dos gráficos de momentos fletores ou da deformação do andaime. Por exemplo, vamos começar por ver a deformação, os deslocamentos do andaime. Obviamente que os deslocamentos do andaime são deslocamentos muito pequeninos. Eu vou aqui tentar tirar um pouco de informação e exagerar um pouco a escala dos andaimes para que se vejam mais. Então, vamos pôr aqui os deslocamentos, por exemplo, 1000 vezes superiores para que se veja então alguma coisa. Portanto, então vemos aqui agora neste momento, para já, vemos aqui então o aproveitamento de cada um dos perfis, portanto 29%, 3%, 2,4%, ou seja, vemos aqui a identificação do aproveitamento percentual que os perfis têm. Podemos ver esta questão por cores, ou seja, podemos picar aqui e ver por cores o aproveitamento. Agora, observando aqui, vê-se que há aqui aproveitamentos que são azul escuro do 0 ao 100%, do azul escuro ao azul claro, e de amarelo a vermelho, dos 100 aos 200%. O que é que acontece aqui? Acontece que vemos aqui prumos que não estão a verificar aqui em alguns locais. Se calhar são locais em que vamos ter de fazer reforço de prumo duplo ou alguma outra solução alternativa, ou até reduzir os vãos para evitar esse problema. Portanto, todos os que estão a azul estão bem dimensionados, todos os que estão amarelos, vermelhos, ou amarelos, laranja e vermelho, estão a ultrapassar a resistência do perfil. Assim sendo, portanto, sugere-se uma revisão destes vãos. Por exemplo, pode-se equacionar a hipótese de, nestes vãos mais críticos, reduzir o vão para esses, em vez de ter vãos de 3 metros aqui ou 2,5 metros, pôr vãos mais curtos para minimizar estes esforços. Podemos também analisar aqui, estava a dizer há pouco, a deformação da estrutura. Portanto, vou tirar aqui este gráfico e pôr aqui em contrapartida a deformação. E dessa forma vemos aqui o comportamento da deformada do edifício. Portanto, neste caso, pus 1000 vezes exagerada. Vou aqui, se calhar, selecionar aqui um pouquinho menos. Vou rebater aqui esta vista lateral. Vamos pôr aqui só metade, 500 vezes. Okay. Temos aqui então a deformação. Esta zona aqui está a ter esta deformação que aqui está, que eu posso contabilizá-la numericamente, o deslocamento deste ponto que aqui está, aqui. Portanto, temos aqui então deslocamentos verticais na casa dos 1,6 cm naquela extremidade e que, associando ao gráfico de tensões, vemos que é exagerado para esta configuração. Portanto, este é um exemplo de um andaime que, à partida, se calhar poderia ter sido até apresentado um orçamento para ele, mas que, se não fizéssemos o cálculo, se calhar íamos ter de fazer depois algum reforço deste andaime, porque para as condições de vento que estão definidas e de cargas, não estaria a comprovar.
Portanto, mais uma vez se revela a importância de um correto de verificação dos andaimes. Os andaimes são elementos de grande responsabilidade, quer a nível material, quer a nível humano, e, portanto, como tal, é muito importante ter estas soluções salvaguardadas. Por exemplo, se quiséssemos aqui estudar, por exemplo, um dos pórticos da estrutura, podíamos também ver aqui o andamento dos gráficos de momentos fletores, que tem, neste caso aqui até temos valores pequenos neste andamento, porque as caras principais estão no pórtico perpendicular, por exemplo. Temos aqui então o andamento dos gráficos fletores. Vou pôr aqui a escala um pouquinho maior. Vê-se aqui tem uma escala muito pequena, são valores pequenininhos, mas temos aqui então os gráficos. O andamento dos gráficos nos fatores, caso pela envolvente esforço, podemos ver isto por cada carga em separado, só para permanente, só para sobrecarga, só para qualquer tipo de ação. Neste caso aqui estamos a ver para a envolvente de cargas o gráfico de momentos fletores. Vou aqui só rebater no ecrã. Cá está. E os valores aqui identificados em cada um deles. Portanto, a nível de análise tem, portanto, muitas ferramentas disponíveis para analisar toda esta informação e até reparem, podem parar o rato em cima dos elementos e consultar logo diretamente os valores de esforço que têm também em cada um deles. Muito bem. Ao nível da informação de cálculo, para quem tenha de fazer a sua justificação de cálculo, tem disponíveis também toda a parte de listagens, todos os esforços, deformações, combinações efetuadas, deslocamentos, portanto, tudo será aqui disponível para listar. Existem logo relatórios já feitos, já preparados, com listagens de ações, por exemplo, dados de cálculo desta obra, e faz logo aqui um resumo, pode ser personalizado, qual é que é o regulamento, quais são as ações aplicadas, qual o evento que foi considerado, todas digamos, as considerações que fizeram. Isto são relatórios que podem tirar isoladamente ou que podem ser inseridos na vossa memória descritiva. Portanto, todo este conteúdo que aqui está pode ser inserido em qualquer memória descritiva que realizem. Portanto, qual é que é a regulamentação e tipo de cálculo que foi efetuado, quais é que foram os tipos de hipóteses de carga que foram contabilizadas, condições em serviço, fora de serviço, eventos, etc. Depois temos aqui também identificadas as superfícies de vento, qual foi o vento considerado em cada fachada. Portanto, tem aqui a possibilidade de terem todo o cadastro da estrutura que foi utilizado. Portanto, e isto pode estar inserido na vossa própria memória descritiva aqui do programa. E também, lá está, todas as peças desenhadas, da mesma forma, podíamos aqui então também observar, portanto, ver a composição e teríamos então, já tínhamos visto espetado aqui um pouco estas folhas em que os próprios conteúdos são editáveis e, portanto, tem aqui toda a representação dos elementos que aqui estão identificados à verdadeira escala. Muito bem. Para fechar aqui a explicação, vou terminar com a questão da parte dos andaimes circulares, que é o último que falta aqui só mostrar. Portanto, os andaimes circulares, por exemplo, vou abrir aqui uma obra nova, por exemplo, o circular. Ok? E este andaime circular, vou então defini-lo através do assistente. Portanto, é uma obra nova. Escolhemos aqui no assistente de andaimes o que é que nós queremos fazer. Quero fazer um andaime circular. Deste andaime circular, quero escolher tanto o tipo ADAPT ou o tipo NOR, como é que eu quero fazer. Qual é o tipo de guarda-corpos que quero considerar, aceitar. E agora então posso caracterizar este andaime, ou seja, posso identificar qual é que é o diâmetro da estrutura. E se este é um andaime para fazer pelo exterior da estrutura ou pelo interior da estrutura, ou seja, se é, por exemplo, o interior de um tanque, de uma estrutura, ou se é a parte exterior a trabalhar. Qual é que é o diâmetro em centímetros? Neste caso tem aqui 20 metros, aqui considerados de diâmetro. Qual é que é o comprimento do módulo base que quero considerar? Quero considerar módulos base, portanto posso aqui identificar vários comprimentos. Qual é que é a separação entre andaimes e parede? Esta separação tem interesse, também existe essa possibilidade de contabilização também nos andaimes lineares, que, obviamente, se eu tenho um andaime a 5 cm da parede, ele no interior não precisa levar proteção. Agora, se eu tiver um andaime, por exemplo, a 50 cm no interior, okay, já é obrigado a colocar as barras de proteção pelo interior também do andaime. Okay? Portanto, isto, automaticamente as regras de montagem são contabilizadas pelo programa. De acordo com os dados que sejam indicados, então o programa respeita
as condições de montagem que este tipo de andaime deste fabricante necessita ou recomenda. Temos aqui os membros de ajuste de comprimento, ajustar a forçar a medida, utilizar moldes diferentes de comprimentos diferentes. Aqui, as plataformas aqui, como é que nós queremos tratá-las? As plataformas de transição. Podemos aqui tratá-las, portanto, como pranchas metálicas, como a madeira, placas de madeira, plataformas angulares fixas, okay? Ou plataforma de compensação. Podem aqui então escolher como é que querem fazer então os acertos. Neste caso, por aqui as pranchas metálicas. Depois posso identificar a ligação de exterior entre modos que se é feita com tubo abraçadeira ou com barras extensíveis. Portanto, neste momento estamos aqui a usar o tubo abraçadeira. Conforme sei aqui. Mas se mudarmos isto para barra extensível, também é logo imediatamente corrigido a representação e o design. União a cada altura de cada plataforma. A altura da plataforma mais alta, qual é que nós queremos? Se queremos incluir a passagem de peões na base, podemos aqui também, como havia no linear, as mesmas opções, com viga de carga, com barra reforçada e barra standard. Queremos colocar prumos duplos, sim ou não. Queremos colocar a promada, ou seja, alinhar o prumo interior ou não alinhar. A largura que pretendemos para o andaime 106 ou 73. Podemos aqui selecionar. Depois, no seguinte, podemos então aqui escolher as diagonais. Mesmo esquema que havia no linear. Nada de novo. Tudo se aprendeu no linear. Aplica-se também para este, porque a explicação é exatamente a mesma. A possibilidade de colocarem diagonais em que vãos é que querem, automaticamente de x em x número de vãos, e colocar logo as fixações e também protetor de cascalho, se assim também quiserem colocar protetor de cascalho na volta do andaime. Depois tem aqui também, como havia também nos andaimes lineares, a colocação de acessos. Por exemplo, tem aqui um acesso, por exemplo, aqui pelo interior, aqui no vão número 4. Eu, por exemplo, quero modificar e em vez disso quero colocar um acesso pelo exterior. E então o vão número 4 agora já tem considerado o acesso pelo exterior. Okay? Temos aqui então o acesso pelo exterior. Mas agora eu posso dizer que, além disto, eu preciso colocar aqui uma torre de carga. Porquê? Porque preciso transportar materiais, apoiá-los, etc. Então, vou então adicionar aqui uma torre de carga no vão número, por exemplo, pode ser no 6. E quero que seja então uma torre de carga. Adicionar. Automaticamente inicia-se o assistente das torres de carga, conforme tínhamos lá também no software. Portanto, basta identificar qual é que é a torre que queremos. Uma torre standard ou uma torre para 10 kg por metro quadrado. 1000 kg por metro quadrado. Queremos colocar vigas de carga nos extremos da plataforma, sim ou não. Se queremos colocar aqui estas vigas de carga ou não. Direção das plataformas, longitudinal transversal. Comprimento, largura, altura da plataforma mais alta. Podemos alterar e corrigir a altura, para não nos interessar por uma plataforma mais alta. Se queremos colocar as fixações à fachada ou não. Se é necessário colocar as fixações ou não. Tubo abraçadeira, ligadores de prumos ou engate para roseta. Vou aqui selecionar como é que queremos fazer. Pronto, vamos então concluir. E o programa vai gerar então uma torre de carga no vão número 6. Onde está ela? Então está então a torre de carga inserida também já aqui no modelo. E agora podemos continuar a fazer todo este trabalho de personalização do andaime à realidade que é o do projeto. Os quadros de montagem é o mesmo esquema que acontecia no caso anterior do andaime linear. Por exemplo, basta chegar aqui, identificar o que é que nós queremos e aplicar na cota que quisermos o esquadro, como foi agora colocado na última cota, um esquadro de 1 metro. Seguinte. E temos então a medição de todas estas peças. Por exemplo, temos aqui toda a contabilização de medição destes elementos. Por exemplo, tubos de ligação de 1,5 m, onde é que eles estão? Por exemplo, os fixadores, onde é que estão aplicados? Vê-se aqui a cor de rosa, lá cada vez que se pica. Pranchas metálicas, onde é que elas estão? Esquadrias de montagem, cá estão os quadros de montagem aqui marcados a cor de rosa. Portanto, é possível então agora localizar qualquer um destes elementos. Tubos de ligação de 1 metro, pranchas metálicas de 1,5 m. Está aqui tudo contabilizado onde é que se aplica cada um deles. Portanto, graficamente dá logo para visualizar. Se quiserem adicionar mais elementos, podem adicionar para a vossa contabilização de orçamento. Qual é que é o idioma que querem para as listagens, a moeda que querem para a apresentação do custo.
E agora cá está, a possibilidade de inserirem este modelo em alguma estrutura. Portanto, posso aqui, por exemplo, agora fazer esta inserção normal do andaime circular e agora, se quiser, ainda posso pôr aqui mais um andaime linear, ou mais torres, ou mais elementos aqui juntamente. Se eu quiser agora alterar qualquer coisa a este andaime, basta correr outra vez o assistente, ele guardou as opções anteriores, é só preciso alterar o que é que queremos diferente, mandar gerar outra vez e ele faz a alteração, a correção. Portanto, temos aqui então o nosso andaime aqui gerado, tirado aqui o arame de cima, fica só com o renderizado. Portanto, temos aqui então o nosso andaime, portanto, com todo o detalhe da sua execução e depois temos as peças desenhadas correspondentes que iam ter toda esta informação aqui apresentada também. Neste caso aqui temos só aqui o desenho. Posso, por exemplo, aqui corrigir a escala, está a escala 25, por aqui a escala 50. Portanto, poderíamos aqui inserir, se quiséssemos, podemos inserir aqui agora, por exemplo, o desenho das torres, porque o desenho do andaime está logo disponível também aqui. Podemos vir aqui a resultados de aço, desenho de andaime. Pronto. E temos aqui todo o andaime com os seus elementos, cá está a torre com a sua ligação, cá está a escada exterior, todos os detalhes estão aqui identificados, assim como a fabricação, agora a montagem de todas as vistas destes elementos. Cá estão os vários vãos, vários tipos de vão, que são repetíveis, e também, se quiserem, poderá também sair aqui a representação da própria torre, também nas opções é possível de ser então caracterizada e apresentar tanto as torres que nós pretendemos identificar. A torre 0 também está aqui então ativa. Será que um destes desenhos está esta aqui? Vamos ver se localizar aqui onde é que tem o desenho da torre, mas estará aqui também representado. Agora, para finalizar a explicação, queria só terminar, portanto, dando esta identificação final. Agora, temos este andaime aqui gerado. Se eu quiser acrescentar mais algum andaime, basta vir aqui à função de andaime normal, tem aqui o assistente também diretamente aqui no ícone. Posso selecionar o andaime que eu quero. A única diferença é esta.